Olá pessoal, muito boa tarde, estamos de volta com mais um Você com Dinheiro e hoje, mantendo o padrão das nossas quintas-feiras, estamos com convidados aqui muito especiais. Estamos aqui com o Dirceu Gardel e o Lucas Guedes da Boa Vista. Hoje vamos bater um papo sobre o negócio da Boa Vista e como investir em Boas 3. Dirceu, Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você do convite. Conte sempre com a Boa Vista. Estamos aqui à disposição, seja das suas perguntas, seja das perguntas que teu público encaminhar para a gente. Perfeito. Pessoal, deixem as suas perguntas, tragam as suas considerações, seus comentários. O pessoal da Boa Vista está aqui para responder vocês. Uma boa tarde para todo mundo que está nos assistindo também. Pessoal, a gente tem aqui no Você com Dinheiro o hábito de trazer algumas perguntas duras para o investidor ter acesso a como pensa de fato a empresa. Então eu queria começar, abrir o programa de hoje com uma pergunta que eu acho que vocês já escutaram muito, especialmente entre os institucionais, e já tiveram que responder diversas vezes, né? A Boa Vista se vê como uma empresa de serviços ou de tecnologia? Vou começar aqui e aí qualquer coisa o Lucas me complementa aqui. Felipe, a Boa Vista é uma empresa de serviços, mas é uma empresa de serviços que usa muita tecnologia. Tá? Seja tecnologia para que os nossos produtos, em especial os produtos de analytics, possam se desenvolver, o algoritmo possa ser treinado e ter o melhor desempenho possível, porque a gente fornece produtos e serviços para as empresas poderem tomar decisões com o menor risco possível. Para isso a gente usa sim muita tecnologia, sempre tecnologia de ponta. Nossa plataforma é fundamentalmente nuvem, tá? E claro, a gente também usa muita tecnologia também para cuidar da nossa base de dados, os nossos requisitos de segurança, privacidade, porque hoje em dia é muito importante para uma empresa como a Boa Vista cuidar muito fortemente da sua segurança, lembrando que a Boa Vista foi a primeira empresa gestora de base de dados brasileira a ser certificada pela ISO 27701, que é a ISO que cuida de privacidade de dados. Muito bem, muito bem. Eu dei uma olhada aqui, pensando ainda nesse modelo de negócio, concepção de negócio, eu dei uma olhada aqui na Com Dinheiro, eu estava olhando margem, olhando evolução, o balanço saiu semana passada, então é uma boa novidade. Aí, olhando ali, encontrei uma margem líquida maior do que a margem operacional. Isso me chamou a atenção. Quando eu abri ali a DRE, você vê um pedaço importante da receita como receita financeira. Como funciona isso dentro do negócio da Boa Vista? O que passa como receita financeira e o que do negócio pode ser considerado risco de crédito e o que do negócio é 100% serviço? Vai lá. Posso começar? Então, a diferença aqui entre as margens líquidas e financeira, operacional e financeira aqui, vem muito do nosso IPO. Então, há 2 anos atrás, exatamente há 2 anos atrás, a gente fez um IPO aqui na Bovespa. Com isso, a gente levantou mais de 2 bilhões de reais, sendo mais de 1,3 bilhões de reais no caixa da companhia. Então, hoje a gente está super capitalizado aqui, então a gente tem um caixa robusto, que é destinado, desde que a gente fez o IPO, a gente tinha 2 destinações muito claras do nosso IPO. Parte do dinheiro a gente usou já para aumentar os nossos times de analytics, que nem o Dirceu comentou, então a gente saiu de um time de data science, data engineering, de quase 30 pessoas para mais de 100 pessoas, então acho que essa foi uma mudança grande aqui. Somos uma empresa de serviços analíticos, então a gente focou em investir organicamente no nosso core. E em contrapartida a gente começou a fazer as nossas aquisições, então grande parte do nosso dinheiro do IPO era focado em fazer aquisições. Até agora a gente já realizou 2 aquisições. Uma aquisição foi a Acordo Certo, uma empresa que nos ajuda aqui a ter um braço de conversa com o consumidor direto para renegociação de dívidas, e a Conduto, que é uma empresa de antifraude, que a gente ajuda aqui o e-commerce a reduzir suas fraudes com cartão de crédito não presencial. Então, que agora a gente está chegando no Natal do e-commerce, a gente está chegando na Black Friday, então agora a gente está super agitado nesse nosso lado, novo lado aqui de companhia, que é o antifraude. Então, esse foi o grande destino do dinheiro, mas a gente ainda tem. A gente, como você muito bem percebeu, a gente é uma empresa com altas margens operacionais, forte geradora de caixa,
e a gente continua aqui com bastante caixa na nossa operação. Com isso, você acompanha aqui o resultado financeiro da companhia. Esse dinheiro não está parado, ele está no banco rendendo juros aqui. Então, a gente tem uma receita financeira desse dinheiro que a gente ainda não terminou de investir do IPO. Então, assim, a gente corre zero risco de crédito, a gente não concede crédito. Esse não é o nosso negócio. E até por uma questão de transparência com os nossos clientes, eu não posso competir com o meu cliente, né? Se meu cliente empresta dinheiro e eu começo a emprestar dinheiro também, eu posso criar um certo conflito de interesse. Então a gente não empresta dinheiro nem para pessoas físicas nem para pessoas jurídicas. A gente auxilia o mercado inteiro, que é o mercado emprestador de dinheiro, a tomar cada vez melhores decisões. A gente está falando hoje, de novo, pensando ali no balanço que foi publicado na semana passada, a gente tem aproximadamente 1,3 bi em caixa ainda, que é mais ou menos o caixa que vocês pegaram lá atrás no IPO. Hoje, o valor de mercado da Boa Vista está um pouco acima de 2 bilhões de reais. Né? Eu peguei aqui o dado de semana passada também, em 2,45 bi. O que me leva a pensar o seguinte: esse caixa pode ser usado para fechar o capital da empresa? Então, poxa, aproveitar que eventualmente o preço da ação está descontado em relação ao que eu acredito e eu recompro minhas ações e fecho o capital? Não, em absoluto. Tá? Nós fomos a mercado para capturar dinheiro e fazer a empresa crescer. Tá? É nisso que a gente acredita, é nisso que nós vamos fazer, já estamos fazendo desde setembro de 20, quando foi o nosso IPO. Como o Lucas comentou, nós fizemos 2 aquisições, Acordo Certo e Conduto. Recentemente anunciamos aqui uma JV com uma empresa que nós vamos somar esforços aqui no sentido de atender o consumidor nas questões de orientação, seja para renegociação de dívidas, seja para aquisição de produtos e serviços, em especial financeiros. Então, o que eventualmente a gente pode fazer é uma recompra de ações, até por conta dessa oscilação de mercado que vem acontecendo nos últimos dias, até para privilegiar aqui os próprios investidores. Tá? Afinal de contas, a gente vai valorizar a companhia nesse sentido. Mas, em absoluto, esse valor é um valor para fazer a companhia crescer, não só no seu core, mas em todas as adjacências que possam ter relacionamento de risco, antifraude e possibilidade de crédito. Hoje vocês têm um free float na casa de 30% das ações, não é isso? Ainda tem um espacinho ali, dá para recomprar até 5% do capital, mantendo ali as regras de governança adequadas. Né? Muito bem. Pessoal, deixa eu perguntar um pouquinho sobre o negócio, agora. A gente tem encontrado aqui nas últimas semanas um cenário de mudança nas expectativas de juros. A gente tem uma inclinação na curva. Se a gente olha para um futuro médio-longo, né, 5, 6, 7 anos, a gente vê um descolamento de 1,5 ponto em relação ao que a gente via no começo da semana passada. Então, um descolamento importante. Como essa oscilação de juros pode afetar o negócio de vocês? Isso afeta crédito? E se afeta crédito, afeta a compra dos serviços ou não? Vocês, independentemente do cenário, a requisição pelos serviços é igual. Né? Você sempre vai precisar ver a qualidade de crédito do seu tomador, se o juros for alto ou baixo. Como isso funciona dentro do negócio da Boa Vista? Tá, eu vou começar aqui e depois vou passar a palavra aqui para o Lucas, que ele desce mais no detalhe aqui. Fundamentalmente, a Boa Vista tem 2 linhas de negócios. Tá? Uma linha que é serviços e produtos para decisão, que é exatamente aquilo que você mencionava há pouco. Nós ajudamos empresas a tomar decisões de crédito com o menor risco possível. Então, se a economia vai bem e se o crédito tá pujante, né? Certamente a Boa Vista vai crescer porque o volume de consultas a crédito também vai aumentar. Mas mesmo quando o crédito está mais restrito, num cenário econômico um pouco mais difícil, é importante destacar que
o nosso negócio não está ligado à concessão do crédito, ele está ligado à análise de crédito. Portanto, no momento mais restrito, o concedente de crédito ele vai continuar consultando até com um nível maior de acurácia para que ele tome a melhor decisão. E o outro lado de linha de produtos nossos são os produtos de recuperação, ou seja, aumenta a inadimplência, certamente os nossos clientes, os grandes concedentes de crédito, seja bancos, financeiras, empresas de cartão de crédito, fintech, varejo, elas começam a se movimentar quando a inadimplência sobe, no sentido de fazer campanhas, de serem mais assertivas e melhor direcionarem os seus esforços na recuperação de crédito. E aqui a Boa Vista também traz um resultado importante para a própria Boa Vista e para os seus clientes. Lucas? Acho que o Dirceu comentou aqui, mas eu acho que a gente pode lembrar também que tem um pedaço da nossa receita que o Dirceu comentou de Decision, acho que a gente está muito atrelado ao risco de crédito aqui, mas não exatamente a concessão de crédito, mas a procura a crédito. Então, assim, quando a taxa de juros aumenta, não necessariamente as pessoas deixam de procurar crédito, na verdade elas podem até procurar outros lugares a mais aqui quando elas precisam de crédito, e com isso os nossos serviços eles se mantêm, eles não têm uma correlação tão grande com a concessão de crédito. Lembrando que a concessão de crédito depende do número de pessoas que procuram crédito e da taxa de aprovação dos credores. A taxa de aprovação dos credores ela vai mudando com o apetite desses credores ao longo do tempo. Então, taxas de juros mais altas aqui, com a inadimplência no retrovisor e provavelmente para frente também, a gente vê credores sendo muito mais restritivos na concessão de crédito. Isso não impacta necessariamente nossa receita, porque a nossa receita é pela procura de crédito, que a gente comentou. Mas é importante falar que quando a gente pensa em decisão aqui, a gente foi incrementando as nossas linhas de produtos. Então a gente vem do Serviço Central de Proteção de Crédito, que é o SCPC, e aí com o Serviço Central de Proteção ao Crédito, agora a gente foi expandindo nossas linhas de negócio, que o Dirceu comentou que são as nossas adjacências. Então, com a compra da Conduto, nossa empresa de antifraude, a gente já dá um passo além do crédito aqui, a gente entra no mercado de antifraude, que para a gente eles são super correlacionados, tem muitos dados no mercado em decisões a serem tomadas, então sempre que nossos clientes correm riscos, risco de crédito ou risco de fraude, a gente está aqui para usar todo o poder dos dados, todo o poder do machine learning, do big data aqui para conseguir ajudar os nossos clientes a tomar melhores decisões. Então, com a Conduto, a gente também agora começa aqui a ser afetado pelo ciclo do e-commerce. Então, o Conduto ajuda muito o e-commerce a correr menos risco ao aceitar cartão de crédito. Além disso, com a aquisição da Acordo Certo, a gente também aqui ajuda os consumidores a renegociar suas dívidas. Então, aqui é até engraçado que a gente está vivendo um momento de aumento da inadimplência. Esse aumento fica muito claro quando você olha as nossas demonstrações financeiras. Fica claro que a gente vê um aumento da receita de recuperação, mas só aumentar a inadimplência não é bom para Acordo Certo. A gente precisa também que tenha dinheiro disponível para os brasileiros saldarem as suas dívidas. Acordo Certo ganha quando essas dívidas são pagas através da plataforma. Então a gente também incrementa aqui nossa linha de negócios com a renegociação de dívidas, e o Dirceu comentou no final que a gente tem nossa linha de recuperação de dívidas, então essa é uma linha que aumenta conforme a inadimplência do país aumente, então a gente acaba tendo negócios anticíclicos entre si, então a gente tem vários efeitos que impactam a nossa receita e alguns deles, como concessão de crédito ou procura crédito e renegociação, eles acabam sendo até hedges naturais quando você pensa na nossa receita, então a gente está nesse momento, um momento muito forte de recuperação. Provavelmente a gente vai ver momentos muito fortes de concessão de crédito, procura crédito no futuro. Muito bem, então a gente tem tanto um ponto de quanto maior é a inadimplência, maior a dificuldade do consumidor de absorver crédito, então ele vai ter que bater em mais portas, e cada uma dessas portas que ele bate cai uma moedinha no bolso da Boa Vista, né? Então isso acaba gerando mais negócio, ao mesmo tempo que os negócios de recuperação precisam de um pedacinho dessa inadimplência para ter mercado. Mas se a inadimplência for demais, você acaba, por outro lado, tendo dificuldade em recuperar o crédito, que é a fonte final de receita, né? Tem uma pergunta muito interessante aqui do Marcelo Pereira. A gente viu nos últimos balanços de banco um aumento importante nas provisões de devedores duvidosos, o PDD. O PDD dos bancos aumentou substancialmente em vários dos principais bancos do Brasil.
como a Boa Vista, como os produtos Boa Vista podem contribuir para reduzir essa provisão, se é que isso é possível, e a recuperação, e aí tem um pouquinho do que o Lucas já comentou, a recuperação desses créditos vencidos pelos bancos. Eu posso começar aqui e aí o Dirceu me complementa. Acho que o primeiro ponto aqui é toda a PDD, ela tem como origem aqui a concessão de crédito, né? Então, conforme a gente melhora as performances dos nossos algoritmos aqui, dos nossos modelos de estatísticos e matemáticos, menor a PDD lá no futuro. Então, lembrando que a PDD também é uma soma de carteiras. Então, os clientes que essa instituição financeira concedeu há um mês atrás, há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, elas vão se somando ao longo do tempo. Então, uma sequência grande de concessões corretas aqui, da melhor concessão possível, vai gerar uma carteira muito saudável para o banco. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente está vendo ainda efeitos do represamento da inadimplência que a gente viu durante a pandemia aqui. A gente viu muitos bancos postergando dívidas, não negativando, e a gente viu, talvez de maneira até artificial aqui, uma queda da inadimplência durante a pandemia do Covid, e a gente está vendo os efeitos disso agora. Então, acho que isso é importante comentar que tem esses fatores. Como a Boa Vista ajuda, acho que a gente teve uma mudança importante aqui na concessão de crédito no Brasil. Em 2019, a gente teve uma mudança da lei do cadastro positivo. O cadastro positivo aqui permite que nós, gestores de bancos de dados aqui, consigamos saber não só as dívidas que as pessoas têm, os inadimplências que as pessoas têm, mas as contas que elas pagam em dia. Então, os cartões de crédito que elas pagam em dia, os empréstimos pessoais, as contas de telefonia, contas de luz, energia, etc. Com isso, a gente passa a ter uma visão muito mais 360 graus do consumidor, ajudando os credores a escolher aqui, a ter a opção de escolha na hora da concessão de conceder ou não crédito para esse consumidor. Então, com isso, a gente melhorou muito a nossa performance. Uma performance mais que quase dobrou a performance do nosso algoritmo, se a gente pensar de 2019 para agora, muito por causa dessa lei. A gente foi impulsionado, catapultado a performance por essa lei. Com isso, a gente está ajudando os credores a cada vez escolher mais. Se eu quero continuar aumentando a minha carteira, crescer a carteira mais rápido, mantendo a inadimplência, ou até mesmo reduzir a inadimplência com o mesmo ritmo de crescimento do passado. Então, a gente consegue ajudar os nossos clientes aqui nessa primeira entrada. E, por último, toda vez que o cliente chega a 15, 20, 30 dias de atraso, a gente auxilia os credores aqui de 2 formas. A primeira é mandando as cartas de negativação, os e-mails de negativação. Esse é um lembrete aqui aos consumidores que eles vão entrar na lista do SCPC. E agora, junto com a Acordo Certo, fazendo parte da família aqui, a gente também ajuda nessa renegociação de dívida. Então, a gente acha o consumidor, coloca o consumidor numa plataforma 100% digital, com muita pouca fricção, para renegociar sua dívida. O consumidor sai com o seu boleto, paga o seu boleto e consegue renegociar suas dívidas. Então, a gente ajuda tanto na ponta da concessão e também agora ajudamos bastante na ponta da cobrança também. Teve uma pergunta muito interessante, foi justamente do Marcelo Pereira. Então eu queria reforçar, pessoal, vocês que estão no chat, mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas e não se esqueçam naturalmente de deixar o seu like, deixar sua inscrição no canal BMC, ela é muito importante para a gente. Eu queria passar para uma outra fase de perguntas, começando a puxar quais são as principais avenidas de crescimento da Boa Vista hoje. Mas antes, eu vou chamar um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala, time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro,
faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta a partir das 6h45. Te espero lá. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação da Boa Vista. Então, nós temos agora, deixei ali antes do intervalo, uma pergunta para o Dirceu e aqui para o Lucas, sobre como eles enxergam as próximas avenidas de crescimento do negócio. O que vocês podem compartilhar aqui com o investidor, com o público que está nos assistindo, sobre principais avenidas para o futuro? Se a gente olhar como a gente distribui a nossa receita, aqui a gente tem praticamente 6 linhas grandes de receita. A gente tem a linha de Data, que é onde a gente vende basicamente dados brutos aqui. A gente tem uma linha de Analytics, que é a principal linha de receita da Boa Vista. A gente tem uma linha de antifraude, que ela fica cada vez mais robusta aqui com a chegada da Conduto. A gente tem uma linha de Market Solutions, uma linha de consumidor e uma linha de cobrança. Então essas são as nossas 6 linhas de receita. Então, organicamente, a gente tem colocado muito esforço nessas 6 linhas aqui. A primeira linha de Data é uma linha que a gente vai ver uma transição. Então, a gente vê com clientes nossos que consomem relatórios muito simples, que basicamente têm dados de estar incluso ou não está incluso na lista aqui do SCPC. Então, a gente tem cada vez tirado os consumidores aqui e levado para os relatórios muito mais complexos aqui com analíticos. Ou seja, a gente mostra não só o score, mas mostra qual que é a probabilidade de não pagamento, a gente mostra qual que é a renda que a gente espera que esse consumidor tenha, a gente mostra quanto que esse consumidor está tomado e qual que é um limite que a gente sugere aqui para uma parcela desse consumidor. Então a gente consegue ir muito além do estar incluso ou não na lista do SCPC. Então essa migração ela acontece ao longo do tempo. Quando a gente olha a linha de antifraude, eu acho que a linha de antifraude é uma linha que cresce bastante. A gente tem focado muitos esforços dentro da companhia para incrementar essa linha. Então hoje a gente está muito focado no antifraude transacional, que é o antifraude que o e-commerce contrata a Boa Vista Conduto aqui para tomar as decisões se aceita ou não uma transação não presencial de cartão de crédito. Com isso a gente tem uma avenida gigantesca para entrar cada vez mais no que a gente chama de onboarding, que é o Know Your Customer. Toda vez que você entra num serviço novo, você tem que fazer uma validação se você é você mesmo. Então, todos os dados que a gente tem hoje dentro da companhia nos ajuda aqui a mostrar para os nossos clientes como tomar essa decisão melhor. Então, acho que essas são as avenidas de crescimento que a gente vê em antifraude. Quando a gente pensa em Market Solutions, a gente vê todos os dados que a gente tem dentro da Boa Vista, como que a gente pode ajudar nossos clientes a encontrar mais clientes. Então, esse é um pouco dessa linha. Essa linha também cresce. Quando a gente vê a unidade de consumidor aqui, que a gente comentou mais cedo, o Dirceu comentou que a gente vai fazer uma joint venture dessa nossa unidade de negócio com a Red Ventures Internacional. Com isso, a gente está criando uma nova empresa que ficará apartada da Boa Vista, onde a Boa Vista é uma acionista importante dessa empresa e se beneficia também tanto da criação de dados quanto dos resultados dessa companhia. E por último, a gente tem a nossa linha de recuperação. Essa linha de recuperação a gente vem numa tocada muito importante, estratégica aqui da companhia nos últimos 6, 7 anos, que é a migração das negativações de papel para digital. Essa migração ela provocou uma queda na nossa receita ao longo do tempo, porque a negativação digital ela é mais barata do que a negativação por papel, porém ela tem uma margem muito maior. Então a gente vê essa migração do papel para o digital gerando perdas de receita ao longo do tempo. A gente vê nos últimos anos essa receita já subindo, esse ano especificamente subindo significativamente, com uma margem muito mais saudável para o negócio. Então, acho que essas são as grandes avenidas de crescimento que a gente tem do ponto de vista orgânico dentro da companhia. Agora, olhando como o M&A pode mexer um pouco com as estruturas e acelerar um pouco esse crescimento. Você comentou que boa parte do IPO era pensando justamente nessa aceleração via M&A. E o que dá para acelerar aí? E digo mais, se você puder abrir naturalmente, né? A gente está aqui para fazer a pergunta, aí você responde o que você puder. Mas o que vocês já enxergam de novos negócios que você consegue abrir via M&A? Ótima pergunta. Assim, a gente não pode abrir muita coisa quando você A gente tenta, né? A gente está aqui para tentar. Eu falei, eu estou com a minha lista o meu pipeline aqui, não, mas a gente não pode abrir. Mas eu acho que é importante a gente ver que durante o IPO a gente tinha uma tese muito clara quando você pensa em M&A. Acho que o primeiro caminho de M&A que era muito claro para a gente era entrar
com mais força em serviço ao consumidor. A gente fez a aquisição da Acordo Certo, agora a gente faz a joint venture com a Red Ventures, então acho que esses são movimentos super importantes que já estavam programados desde antes do IPO. A segunda avenida muito clara era antifraude. E antifraude a gente fez a aquisição da Conduto, sem dúvida nenhuma. Esse é um caminho aqui que a gente escolheu trilhar ao longo do tempo. Então, antifraude é um caminho que a gente pode ou decidir investir mais internamente para acelerar o nosso desenvolvimento de produto, o nosso roadmap de produtos, ou a gente pode fazer aquisições pontuais também no antifraude, porque a gente vê inúmeras oportunidades nesse setor. Então, acho que esses dois setores para a gente eram muito claros. A gente já fez uma primeira incursão em antifraude, 2 incursões já no consumidor. Então, esses são caminhos que a gente continuará trilhando hibridamente aqui, orgânica e inorganicamente. Quando a gente pensa nas outras linhas de negócio, a gente tem olhado muitos negócios sim, em analytics, então negócios que ajudam a gente, seja em plataforma tecnológica, seja em plataforma de concessões de crédito, de gestão de cobrança, de gestão de portfólio. Então acho que esse tipo de plataforma nos interessa sempre. E sempre que tiver empresas que tenham muitos dados ou dados que possam agregar aqui no que a gente faz em crédito e antifraude agora, são empresas que nos interessam. A gente tem visto um pipeline super robusto aqui. Acho que a gente continua com a nossa estratégia muito clara em antifraude, em consumidor, em dados e analytics. E, por fim, em cobrança e market solutions. Então, a gente continua aqui no que a gente chama de core nosso em crédito e nas adjacências que a gente já começou a caminhar, continuam sendo os nossos focos aqui prioritários para o M&A. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem inúmeras oportunidades em cada um desses focos aqui. Eu acho que a gente ainda não chegou no nosso limite aqui de aquisições, a gente está bem longe dele. Você comentou sobre atacar mais perto deste consumidor. Vou fazer também uma pergunta, de novo, a gente tenta, né? Se funcionar, se a gente conseguir a resposta, excelente. Mas você olha, dentro da Com Dinheiro, boa parte do nosso produto, o pessoal conhece, é para o mercado institucional. Então a gente conversa com gestor de fundo, com fundo de pensão, com gestor de FDIC. Como vocês olham esse mercado e o que vocês têm de produto a oferecer para esse tipo de público? Eu acho que vou começar aqui. Tudo que tem a ver com CPFs ou CNPJs, ou seja, tudo que a gente conseguir traçar o dono ou o indivíduo aqui, um CPF ou um CNPJ, a Boa Vista tem muitas informações para agregar. Então, toda vez que você pensar em um FDIC onde tem vários recebíveis lá dentro de dívidas, por exemplo, a gente, sem dúvida nenhuma, tem informações para conseguir ajudar esse FDIC a entender qual que é a saúde desse FDIC, qual que é a probabilidade de recebimento de cada uma dessas dívidas e ajudar, inclusive, esses FDICs a cobrar essas dívidas na eventualidade delas não serem pagas no prazo acordado. Então, acho que quando a gente pensa nessa estrutura aqui de fundos e FDICs, que tem recebíveis, seja de pessoa física, pessoa jurídica, a gente, sem dúvida nenhuma, pode ajudar. Conforme menor a empresa, mais massificado ele é, ou seja, a análise. Então, assim, quanto forem CPFs ou PJs pequenas, sem dúvida nenhuma a gente consegue ajudar nessas análises massificadas. Quanto maior fica a PJ, mais complicado fica um algoritmo, um machine learning aqui de entender as especificidades de uma empresa, por exemplo, aberta em bolsa, ou por exemplo, muito grande capital fechado, uma SA de capital fechado. Então aí, sem dúvida nenhuma, em adição ao que a gente faz, a gente tem que fazer análise de balanço, aí recorrer a outros recursos aqui, que não seja somente essa análise massificada automática da inteligência artificial, do machine learning. Até porque você tem a tendência de concentração nesse cliente também. Se você concede crédito para a Petrobras, provavelmente ela vai ser boa parte da sua carteira de crédito, né? Isso acaba contaminando. Mas, por exemplo, um FDIC, a gente tem muito FDIC para financiadora de veículos, né? A financeira tem uma carteira de clientes e faz ali a cessão para o FDIC. Esse tipo de estrutura aí, sim, vocês têm um know-how maior em apoiar nesse tipo de concessão. Sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa no mercado de veículos, a gente ajuda muito dos bancos de montadora e mesmo os bancos tradicionais, as fintechs, os bancos regionais aqui, a fazer essa concessão de crédito dentro das concessionárias. Então, a gente tem, inclusive, algoritmos específicos para veículos leves, para veículos pesados, para entender a concessão dele e depois, inclusive, para a cobrança. Então, a gente consegue ter uma visão muito boa aqui de, uma vez que já está na 10ª parcela, por exemplo, num veículo, se esse consumidor vai chegar até o final das 48 ou não, se ele vai parar no meio e qual que é
a expectativa de pagamento desse financiamento. Então a gente consegue sim ajudar esses FDICs, quando a gente pensa nessas seções de carteira, pode ser de veículos, de imóveis, pode ser qualquer modalidade, e a gente consegue ajudar não só na precificação, mas também eventualmente na cobrança em seguida. Felipe, talvez resumindo, até para ajudar aqui a todos, para entender qual é o propósito da Boa Vista. O propósito da Boa Vista é reduzir o déficit informacional para ajudar empresas e pessoas a fazerem o melhor negócio. Diminuir em muito risco. Como o Lucas estava dizendo aqui, quando um cliente nosso vai fazer uma operação de financiamento, né, vai conceder um crédito, ou mesmo o varejo vai vender parcelado, não necessariamente ele conhece aquele pretendente à compra, o pretendente ao crédito. É aí que entra os produtos e os serviços da Boa Vista. A gente diminui o déficit informacional dizendo para aquele cliente, pessoa jurídica, que está fazendo a concessão de crédito ou uma venda parcelada, quais são os riscos daquela operação com relação àquele pretendente. E a gente tenta aproximar ao máximo o menor risco e o melhor negócio. Então, o trabalho da Boa Vista, na verdade, é um trabalho para fomentar negócios com o menor risco possível e negócios bons tanto para o concedente como para o consumidor. E aí, pensando em entender o consumidor, a gente tem uma onda, especialmente com o marketplace, de ter um sistema que compreenda e conceda ofertas como um todo. A gente teve uma onda lá atrás em que essa informação vinha puxada via cartão de crédito. A gente vem numa onda de marketplace. E vocês enxergam a Boa Vista olhando para esse caminho também, entender o consumidor não só na seção de crédito, mas na oferta de produtos? Também. Um dos grandes motores aqui que nos levaram aí para essa JV que a gente comentou agora há pouco é exatamente isso. Tá? A gente quer aproximar do consumidor a melhor oferta, a oferta que melhor se ajusta à sua capacidade de pagamento, ao seu compromisso financeiro, para que não gere um superendividamento para ele e também não gere uma eventual frustração de recebimento do cliente, pessoa jurídica que está fazendo a operação de crédito. É exatamente esse também como a gente vai se aproximar do consumidor. Tá? A gente quer indicar para o consumidor qual é o melhor cartão de crédito para ele, qual é o melhor empréstimo pessoal para ele. Tá? Por conta disso é que a gente apartou esta operação. Vamos entregar aqui 2 ativos importantes da Boa Vista, tanto Acordo Certo como o site Consumidor Positivo, que foi a primeira empresa que disponibilizou consultas, autoconsultas, às pessoas e empresas sobre o seu score, sobre eventuais débitos que estão registrados no Serviço Central de Proteção ao Crédito. Essa consulta é totalmente gratuita, tá? E ajuda o consumidor a dirigir melhor os seus negócios, ser mais protagonista do seu crédito. É nesse sentido que nós vamos caminhar com a JV. E como o Open Banking se liga com tudo isso? Vai lá, Lucas. O Open Banking acho que é uma revolução aqui, então acho que tem a gente fala de Open Banking, mas num conceito mais amplo. Open Finance como um todo, ele é uma revolução que a gente está ainda no começo dela aqui. Acho que diferente do Pix, que é uma mudança que foi muito rápida aqui no mercado brasileiro, no Open Banking a gente ainda está no começo dessa mudança. Ela tem um quê de, através de APIs, liberar informações que você tem dentro do seu banco para outras instituições financeiras, mas tem também liberar o acesso à sua conta de você acessar a sua conta de outra instituição financeira, fazer investimentos através do banco A na sua corretora B. Então acho que esse movimento como um todo é super importante para o consumidor brasileiro. A gente vê outros países que já estão mais avançados no Open Banking, aqui ou tem mais tempo na estrada de Open Banking, a gente vê que tem benefícios muito claros para o consumidor. Quando a gente pensa no mundo da Boa Vista, aqui no mundo de concessão de crédito, gestão de portfólio, acho que o Open Banking, a gente vem já, se a gente pensar no cadastro positivo, a gente já vem de uma mudança muito grande. A gente sai de um momento onde a Boa Vista e os concorrentes aqui tinham basicamente informações negativas dos consumidores. Com o cadastro positivo a gente passa a ter um layer muito maior de informações aqui, então a gente traz muito mais informações
para essa tomada de decisão. Então a gente passa a saber muito mais esses 360 graus do consumidor. Eu acho que o Open Banking, na nossa opinião, que o Open Banking ele traz mais uma camada de informações a mais. Então você não pode tomar decisão só com os dados negativos, ou só com os dados positivos, ou só com os dados alternativos. Tampouco você vai poder tomar decisão só com o Open Banking. Então, para a gente é uma grande oportunidade de estar próximo desse mercado e ajudar. Se você pensar, os grandes players aqui, eles têm um número de cientistas de dados grande o suficiente para entender o Open Banking e resolver o problema do Open Banking. Quando você pensa em fintechs, em bancos médios, em varejos, eles têm um número limitado de cientistas de dados e muitos problemas de dados para resolver. Então, a gente está aqui também sempre para ajudar no assunto concessão de crédito, no assunto gestão de portfólio, no assunto cobrança, os nossos clientes a tomarem melhores decisões. Então, para a gente, o Open Banking, além dele ser muito bom, porque aumenta a procura de crédito, porque os créditos ficarão mais baratos, inclusive, e isso faz com que a procura de crédito aumente. Se a gente olhar crédito sobre PIB no Brasil, a gente está super subpenetrado aqui. Tem países subdesenvolvidos que têm uma penetração muito maior que a nossa. Então a gente vê uma oportunidade grande aqui de aumentar o crédito na população brasileira e, de novo, para a Boa Vista isso é um ótimo sinal. Então, pode ficar tranquilo, seus clientes bancões não estão vendo aqui a transmissão nesse momento. Então, para vocês, essa explosão de bancos digitais foi um excelente motivador, um excelente acelerador de negócios, né? Sem dúvida. Nós crescemos também junto com o crescimento e o surgimento das fintechs. Tá? Vamos lembrar que quando as fintechs começaram a operar, esse tal de gap informacional, esse déficit informacional era muito grande para as fintechs, porque como você mencionou, os bancões, eles têm um volume grande de informações, sem contar suas equipes grandes também de análise. O desafiante, aquele que está chegando, ele tem um volume menor de informação. Então, talvez ele precise de um parceiro como a Boa Vista, que entendeu o momento deste desafiante e desenhou produtos com a equipe dele, em conjunto com a equipe dele, direcionando melhor qual era o público que ele deveria, qual era o público que ele gostaria de ter para oferecer seus produtos e serviços. E aí, não tenha dúvida, Felipe, é um dos alavancadores do crescimento da Boa Vista e continuará sendo, e eu vou dizer uma coisa para você com muito orgulho, de cada 10 fintechs, 8 são clientes da Boa Vista. Excelente. Tem aqui uma pergunta do Marcelo Henrique Casagrande. Eu trabalho em uma concorrente, eu não vou citar aqui o nome das concorrentes, mas eu trabalho em uma concorrente, e hoje muito do resultado, um pouquinho do que a gente comentou sobre imagem, da Boa Vista tem ali aquela seção financeira, né? O que dá para trabalhar para melhorar o resultado operacional, alargar as margens operacionais dentro desse negócio? Ou não, na verdade, você pode também falar que não. O ponto agora é investimento, é despesa em pessoas, a gente está investindo em tecnologia, o ponto agora é uma leitura de balanço. Na verdade, Felipe, a nossa receita operacional ela é bem pujante. Tá? Ela é muito maior do que a receita financeira. A receita financeira é um momento da companhia, como a gente já comentou aqui, que a gente capturou um valor representativo para fazer a empresa crescer. Fizemos 2 aquisições, mas de uma forma muito inteligente que quase não mexemos no caixa, né? Então, vamos continuar a fazer outras aquisições. Tá? Aqui a questão, na verdade, uma empresa como a Boa Vista, ela sempre, e aliás você tocou nesse assunto, ela sempre investirá na melhor tecnologia disponível, tá? E ela sempre investirá nos melhores talentos aqui, seja em analytics, seja em uso dos melhores dados, captura de dados sempre de acordo com a legislação, a LGPD e a segurança de informação. Portanto, só acalmando aqui, ou até preocupando ainda mais aí o nosso colega, é verdade. As nossas receitas operacionais, elas são muito maiores do que as nossas receitas financeiras. E acho que vale falar também que assim, a gente está com uma margem EBITDA de acima de 50%. São poucos os negócios que podem falar que tem uma margem EBITDA de acima de 50%. Além disso, se a gente olhar margem EBITDA também nos CAPEX, quanto a gente tem investido, como o Felipe comentou, a gente tem margens muito significativas, mesmo olhando EBITDA menos CAPEX. Então, acho que esse é um ponto importante. Acho que tem, como o Dirceu comentou aqui, a gente tem aqui um trade-off entre
investir um pouco mais organicamente ou um pouco mais inorganicamente, que a gente foi comentando ao longo da nossa conversa aqui. Então acho que ainda tem bastante investimentos para se fazer inorganicamente, então tem bastante M&A para acontecer, mas tem oportunidades também que a gente foi percebendo pós-IPO aqui, que tem coisas que a gente sabe fazer melhor do que a gente viu para comprar por aí. Então acho que a Analytics em geral é um lugar que a gente olha, a gente tem mais capabilities internas para contratar e desenvolver aqui dentro do que sair comprando empresas em Analytics. Então acho que é sempre esse balanço que a gente faz quando a gente pensa em mexer na nossa margem aqui, em detrimento de investimentos orgânicos ou inorgânicos. Perfeito. Pessoal, agora a gente vai para o segundo break e daqui a pouco a gente volta com a terceira e última parte do Você com Dinheiro de hoje. Até lá! BMC News, informação que gera valor. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta a partir das 6h45. Te espero lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo com o pessoal da Boa Vista, tanto sobre o negócio deles, sobre o próprio movimento de investir na ação, na Boas 3. Agora você que está nos assistindo, acompanhando, especialmente pelo canal do YouTube, não se esqueça de deixar o seu like. Deixe seu like, se inscreva no canal BMC News para não perder mais nenhum programa Você com Dinheiro. Agora eu queria começar a encaminhar nesse terceiro e último bloco uma pergunta mais olhando com a cabeça investidor estrito sensu ali, né? Estava olhando aqui no Com Dinheiro alguns investidores de Boas 3, né? Então, como um papel, como o número que está passando ali todos os dias, e você vê alguns gestores importantes, Forpus, Itaú, Kinea, né? Tem uma posição relevante no papel, que tem ali o float, a gente fez ali a conta no primeiro bloco, né? A gente está pensando em 600 a 800 milhões em floats, mas você tem algumas posições expressivas desses grandes gestores, o que para vocês sem dúvida valida o papel, né? Porque para você receber investimento de um investidor como esse, sem dúvida você passa por uma série de análises profundas. Está mais concentrada nas pessoas físicas, né? Vocês têm uma capilaridade maior com pessoas físicas ou não? Hoje ainda a concentração da compra das ações de Boa Vista está nos grandes gestores. Atualmente, Felipe, a nossa base de investidores é essencialmente institucional. E eu diria que grande volume são investidores estrangeiros que estão acostumados a operar em um mercado até mais maduro do que o nosso mercado e que, portanto, analisam muito e o interesse deles aqui é sempre fazer investimento em empresas que vão aliar crescimento e bons resultados. Então, essencialmente, a gente tem hoje na nossa carteira de
investidores institucionais. Muito bem. Por que o investidor que está agora nos assistindo, que está ali na audiência, está vendo aqui o programa e pensando se ele deve ou não comprar um pouquinho de Boas3, por que ele deveria ter Boas3 na carteira? Vou começar aqui, depois eu passo para o Lucas aqui. Bom, primeiro por tudo que a gente já comentou aqui no teu programa, que a Boa Vista é uma empresa que tem fortes resultados, tanto quando a economia está super pujante, quando eventualmente a economia está mais restrita, o crédito está mais restrito, mas mesmo assim os concedentes de crédito precisam estar junto da Boa Vista aqui para decidir com o menor risco possível. Portanto, como o Lucas já comentou, nós temos linhas de produtos cíclicas e anticíclicas que garantem um resultado robusto da companhia. Lucas, quer complementar aqui? Acho que a gente também tinha comentado aqui sobre as nossas margens, né? A gente tem margens significativas aqui, então a gente é uma empresa forte geradora de caixa. Então acho que esse é um ponto importante. A gente olhou, foi até uma parte das perguntas aqui do Felipe sobre nossa geração de caixas, nossa margem operacional e financeira. Então, assim, por ser uma empresa forte geradora de caixa, também nos dá muitas possibilidades aqui de reinvestir esse dinheiro, seja em M&A, seja organicamente. Então, é uma empresa, como o Dirceu comentou, resiliente. Então, a gente tem múltiplas linhas de negócio. A gente tem linhas de negócio que estão correlacionadas com a inadimplência, aumento da inadimplência acaba gerando mais negócio para a gente tem linhas de negócio que o pagamento dessa inadimplência também gera negócio para a gente tem linhas de negócio que ajudam o setor de crédito a expandir e, como eu comentei, o setor de crédito no Brasil está super subpenetrado em relação aos principais competidores internacionais, então, outros países, na verdade. Então, quando a gente olha aqui, a gente tem inúmeros fatores que colocam a Boa Vista bem posicionada aqui em médio e longo prazo. O que a gente tem no Brasil de penetração de crédito em relação a PIB e o que você vê de players globais para a gente fazer essa comparação? Se a gente olhar o Chile, por exemplo, tem uma penetração de crédito sobre o PIB muito maior do que a nossa. Então, principalmente atrelado ao mortgage, ao empréstimo imobiliário. Então, acho que a gente ainda tem um setor imobiliário aqui muito subpenetrado no Brasil. Quando você pensa em players, sejam europeus, seja os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a estrutura de crédito imobiliário muito mais envolvida. As pessoas usam o seu empréstimo imobiliário até para se alavancar, para empreender. Então, muitas pessoas nos Estados Unidos acabam usando sua casa aqui como um colateral de empréstimo para abrir seu negócio. Então, isso é muito comum. Então, a gente vê essas pedaladas aqui no financiamento imobiliário como uma forma de se financiar importante em outros países do mundo. A gente não vê isso no Brasil. Além disso, a gente vê muitas dívidas aqui com taxas de juros ainda altas, empréstimos pessoal e cartão de crédito, por exemplo, e vê poucas dívidas de longo prazo, como veículos e imobiliário, como eu comentei. Nessa mesma ponta, como tem evoluído, em que momento nós estamos de ciclo de inadimplência mesmo? Porque se a gente está falando de um país com crédito caro e que ainda não tem essa filosofia de se financiar barato, né, a gente acaba caindo com esse gargalo de inadimplência e o receio de tomar outro crédito, né? Como está isso? Em que momento a gente está? A gente está conseguindo ensinar as pessoas a tomarem créditos melhores? A Boa Vista ajuda muito nesse sentido. A gente tem aqui, tanto no nosso site como em eventuais feirões que a gente participa, uma equipe que ajuda aqui em termos de educação financeira. Mas isso é um trabalho bem importante, um trabalho que vai demorar alguns anos para a gente atingir o melhor momento aqui. O consumidor brasileiro, em especial o consumidor de crédito no Brasil, ele ainda não entendeu que ele é o protagonista da sua vida financeira, né? Agora com o cadastro positivo, agora com o score, ele podendo olhar de forma gratuita, segura, no nosso site, no consumidorpositivo.com.br, ele consegue entender melhor isso. Lá tem inclusive explicações nesse sentido. Falando um pouco de inadimplência, nós vamos chegar agora em novembro, Felipe, aos patamares de inadimplência pré-pandemia. Tá? Por quê?
Porque, como até o Lucas comentou isso, né? Surpreendentemente, no momento de pandemia, a inadimplência caiu. E ela caiu apenas por um único motivo, né? Os bancos e os grandes concedentes de crédito, eles renegociaram os débitos, eles deram carência, né? E agora é que efetivamente a inadimplência está se recuperando, não, está aumentando e voltando a índices de pré-pandemia. Como foi dito aqui, o crédito aqui no Brasil, ele é realmente um crédito que talvez não seja uma taxa muito atrativa. Então, a gente precisa criar condições, seja para o consumidor entender isso e ele ser o protagonista das suas contas, escolher créditos que efetivamente se encaixe no seu orçamento, evitando eventuais superendividamentos. Perfeito. Com essa explicação, essa aula aqui do Dirceu, a gente fecha você com o dinheiro de hoje. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like, deixe a sua inscrição. Dirceu, Lucas, muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente que agradece aqui, estamos sempre à sua disposição aqui e contem com a Boa Vista, sempre aqui para a gente poder ajudar, seja investidores, seja consumidores, a fazerem o melhor negócio com o menor risco possível. Excelente. Lucas, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Boa tarde para todo mundo. Pessoal, fique agora com o Top News, com a Débora no Top News para o fechamento de mercado e até segunda com mais Você com Dinheiro. Até lá, pessoal. PMC News. Informação que gera valor.